Você ouve agora, na sua Super Rádio Mundial FM, programa Bíblia para a Vida, com o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Pregai, o pastor Arishon Ângelo. Bom, quero falar com os irmãos aqui, falar aos irmãos. A mensagem de hoje trata da questão com a família. Eu sempre, vira e mexe, a gente sempre está falando dessa questão de família, porque é algo muito importante. É muito importante que a gente fique atento às nossas famílias. Nós começamos o nosso programa sempre orando, e nessa oração nunca esquecemos de incluir nossas famílias. A família, ela é fundamental. Nós entendemos isso. E sabemos que a família, ela é fundamental para a questão da sociedade. Não é? Depende muito do equilíbrio dessa família. E a mensagem de hoje é falando sobre blindando a família. Nós temos visto aí por aí afora muita coisa, né? A questão envolvendo a família, muita. Eu não estou falando de questão de crime, não. Eu estou falando da questão doutrinária, né? Tratando com a família. E nós temos que ter alguns cuidados. A mensagem não é para tratar dessa questão doutrinária de família, teológica, né? Questão que envolva a questão familiar. Mas é uma questão que nós temos que ter uma atenção, e a mensagem ela vai dar uma passada nisso. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 14. Nós vamos ler aqui do verso 14 ao verso 29. Eu chamo aos irmãos que façam essa leitura com atenção. Procurem fazer essa leitura com bastante atenção, os irmãos. É importante isso. Acompanhe aí. Livro de Marcos, capítulo 9, verso 14 até o 29. Importantíssimo. Veja só o que fala a palavra de Deus. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: O que discutes com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu, deixando-o como morto. A ponto de muitos dizerem: morreu.
Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos trazendo isso para a questão da família. Os pais carregam em si a responsabilidade de conduzir a família. Os filhos estão debaixo da autoridade e, consequentemente, debaixo dos cuidados dos pais. O homem é naturalmente o cabeça da família e a mulher a sua auxiliadora, aquela que apoia, dá sustentação, o equilíbrio, a liderança ao homem. A liderança do homem. A família é o principal alvo estratégico de Satanás, pois ele entende que desequilibrando a família consegue destruí-la e, consequentemente, nessa multiplicação, ele consegue destruir a sociedade. O intuito do inimigo de nossas almas é destruir a família. E nisso se utiliza das drogas, da promiscuidade, da descrença em Deus e de seu plano de salvação. Meus irmãos, aqui nós vemos aqui um pai que estava enfrentando uma dificuldade muito grande com seu filho. E era na questão espiritual. Entendemos que na família nós enfrentamos vários problemas. Vários problemas. Nunca deixaremos de enfrentar problemas. Nunca deixaremos. Até o momento em que nosso Senhor vier buscar a sua igreja, quando nós deixarmos esse mundo. Mas até esse momento nós vamos enfrentar dificuldades. Famílias que têm enfrentado dificuldades financeiras, de ordem financeira, têm enfrentado crises, faltado as coisas dentro de casa, problemas de várias ordens. Mas tem uma ordem de problema que é crucial, que é a de ordem espiritual. Drogas passa pela questão espiritual. A violência doméstica passa pela questão espiritual. A própria crise no relacionamento, no casamento, passa pela questão espiritual. Tratamento a forma que os filhos tratam os pais, também. E da mesma forma dos pais com os filhos, também passa pela ordem espiritual, pelas questões espirituais. E aqui nós vemos um pai que carrega um filho que desde a infância traz tormento para a família, traz tristeza. A família está angustiada. E aqui demonstra essa angústia toda desse pai. Onde ele chega para Jesus Cristo e diz: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E o pai conta toda a história. E nisso o homem não tem mais forças. Jesus Cristo pergunta a este pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? Lá no verso 21. E o pai responde: desde a infância. E no verso 22, parte B, o pai clama a Jesus Cristo. Ele diz assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, às vezes, não como esse pai aqui. Esse pai ele chegou no momento, eu acho que ele deve ter buscado a cura, buscado a solução dessa situação com seu filho em vários lugares. Imagino que esse pai
né, esse chefe de família, que podia ser uma mãe também, essa pessoa que está à frente da família, ele tenha buscado, feito tudo quanto é tipo de coisa para libertar o seu filho. Quantas e quantas coisas esse pai deve ter feito. E quantas coisas os pais hoje em dia fazem, se sacrificam, buscam auxílio, socorro para restaurar a paz na sua família, para tirar um filho da droga, para tirar um filho, uma filha da prostituição, para poder restaurar o casamento e para resolver outros problemas que envolvem a questão familiar. Quantos pais de família, quantas famílias têm buscado solucionar os problemas de uma forma ou de outra? E aqui demonstra um pai que vive uma situação muito complicada, muito séria. O seu filho está possesso. O seu filho, ele não é mal criado, não é um menino mal criado, não. É possesso por uma casta de demônios. Não é apenas um demônio, não, é uma casta. É um grupo de demônios. E essa situação traz um transtorno muito grande para essa família, um sofrimento muito grande. E o pai, quando ele não tem mais forças, ele demonstra aqui, é perceptível isso, que ele não tem mais forças. Ele não sabe mais como resolver a situação. Pode ser, meu caro ouvinte, que você esteja enfrentando um problema parecido. Não um problema, talvez não, de questão demoníaca, de questão de possessão demoníaca na sua casa. Mas você pode estar enfrentando outros problemas, mas que não fogem da esfera espiritual. Problemas que envolvam drogas, o desrespeito do seu filho para com você. Problemas que envolvam a promiscuidade, relações sexuais fora do casamento. Pode ser que você esteja enfrentando também um problema no seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido, e você não consegue resolver. E está chegando no momento em que as suas forças estão acabando. Você pode estar chegando no momento agora que você esteja refletindo, dizendo: eu não aguento mais. Eu não suporto mais esta situação. E eu não sei onde buscar ajuda. Eu não sei mais a quem clamar. E eu quero te dizer nesta manhã, meu caríssimo ouvinte da palavra de Deus. Eu quero te dizer nesta manhã. Eu quero te dizer a você agora. Talvez você esteja buscando refúgio, solução para o seu problema no lugar errado. Pode ser também que você esteja buscando da forma errada, a solução da forma errada. E esse segundo ponto, é muito mais sério, passa por um ponto muito sério na questão da igreja. Mas vamos tratar de outra forma, vamos tratar no conjunto de que você está buscando no lugar errado. A pessoa errada. E este pai lutou muito. Ele fala aqui que desde a infância, Jesus aqui no verso 21 pergunta: quanto tempo há que lhe sucede isso? E o pai respondeu: desde a infância. Deve ter mais de 10 anos. Creio eu que tem mais de 10 anos enfrentando esse problema. Ele não consegue resolver. Esse pai deve ter tentado de tudo. Um pai desesperado, que já tentou de tudo, de todas as formas. Deve ter procurado feiticeiros, sei lá o quê, para resolver essa questão. Para resolver o problema da sua família. Deve ter buscado socorro, ajuda em vários lugares. Mas ele vinha buscando no lugar errado. Ele vinha buscando na pessoa errada.
E aqui este homem tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com Jesus Cristo. Quando ele vê a multidão e percebe que Jesus está ali, ele já tinha ouvido falar de Jesus, com certeza, que ele chegou e já disse: mestre. Ele já chegou dizendo: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Eu trouxe meu filho que está endemoniado. Eu não consigo resolver, ele está aqui, ó, meu filho. E este homem, ele apresenta o seu problema para Jesus Cristo. Pode ser que você tem que fazer isso. Você tem que apresentar o seu problema diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Você tem que apresentar o teu problema diante do Senhor. E como apresentar esse problema nos dias de hoje? Porque Jesus não anda mais sobre a terra. Jesus, ele não está mais num corpo físico, humano. Como eu vou apresentar agora o meu problema? Como vai ser agora? Através da oração. Você tem dobrado o seu joelho? Você tem orado a Deus? Você tem pedido a Deus para que Ele ouça o seu clamor? Você tem buscado o Senhor em oração? Isso eu estou falando para os crentes. Porque para os descrentes tem um ponto a mais. Você quer que o Senhor resolva a tua situação? Se a tua resposta é sim, e eu creio que você deve estar respondendo sim, é necessário um pequeno detalhe. Você tem que observar uma coisa. Como é que você vai pedir algo a Deus se você não confia nele? É uma questão de confiança. Às vezes nós pedimos a Deus da forma errada, pedimos a Deus, mas sem confiar plenamente nele. E aqueles que não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que dar um primeiro passo. Primeiro passo que confirme a sua fé, que sinalize que você tem fé. E o primeiro passo que você vai dar e que vai sinalizar a sua fé, que você tem fé em Deus, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não há como você manifestar fé. Não há como você abrir a sua boca e dizer: eu tenho fé. Se você não crê no Filho do Pai. Se você não crê no Filho do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus, você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, é sinal de que você não tem fé. Você pode achar que tem, mas não tem. Para Deus, você ainda não tem fé. Você não manifestou fé. Primeiro passo para o descrente. Quer que Deus resolva, quer que Deus haja no seio da tua família, quer que Deus liberte o seu filho da droga, seu filho da prostituição, da violência, da criminalidade, a sua filha da prostituição, quer que Deus salve o seu casamento, transforme, renove o seu casamento, creia no Filho dele, Jesus Cristo. Primeiro passo, entregue sua vida a Jesus. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você autoriza a Deus a agir na sua vida. Deus, ele não é intruso, ele não é enxerido. Ele não vai agir na tua vida se você não quiser. Deus só vai agir na tua vida nesta forma se você consentir. Quem se intromete, entra sem avisar, entra sem pedir na vida dos outros, é o diabo. Deus não. Deus, ele respeita a tua decisão. Embora a tua decisão seja contra a vontade dele, mas Deus respeita.
Deus respeita o seu posicionamento. Agora temos que entender que Deus respeita, mas devemos também compreender que a nossa decisão vai gerar consequências. E nós seremos responsáveis por essas consequências. E não Deus. E, da mesma forma, na sua família. Deus respeita. Você não quer a ajuda dele, Deus respeita. Ah, eu não quero a ajuda de Deus. Deus respeita. Agora você vai enfrentar os problemas sozinho. Você vai ter que dar teu jeito, meu irmão. E vira. Você não quer a ajuda de Deus. Você está optando para que Deus fique longe. Mas aqui a palavra fala que este pai, ele sentiu a necessidade, ele sentiu o drama. Ele viu que não tinha para onde correr. Ele sentiu que ele não tinha condições de resolver. E ele chegou aqui no verso 22 e falou para Jesus Cristo, na parte B, ele diz assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Isso o pai falando para Jesus. E Jesus vai lá e responde: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Fé. Tu crê? Tu podes. Tu crê em mim? Tu podes. Pode. Tu vai alcançar. Você crê em Jesus Cristo? Você confiou nele, e crer é confiar. É depositar nas mãos de Jesus Cristo a tua própria vida. Não é você mais que resolve, não é mais você que define, mas Jesus. Você tira como guia para a tua vida a palavra de Deus. A Bíblia se torna agora o manual de como você vai caminhar nessa terra. E quando você faz isso, você dá autoridade para que Deus haja em sua vida. E quando Jesus disse, tudo é possível ao que crê, no verso 24 fala assim: imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Olha aqui, falando sobre fé. O pai reconheceu que precisava da intervenção de Deus. Entendeu, ele compreendeu ali, teve seus olhos abertos e ele enxergou que era necessário que o próprio Deus intervisse e fizesse com que ele tivesse fé. Ele entendeu que a fé que existia nele, não era suficiente. E ele entendeu que o Deus poderia aumentar a sua fé. Ele entendeu a autoridade de Deus. Ele entendeu que era necessário Deus para vencer a sua falta de fé. Deus é que iria agir. Deus é que iria fazer. E aí Jesus Cristo deu a ordem ao espírito surdo e mudo e disse: eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais entres nele. Nunca mais. E meu irmão, você pode estar enfrentando uma situação muito difícil que você não tem condições de resolver. Você tem que entregar, passar esse problema para Jesus. E você só pode passar esse problema para Jesus se realmente você crê nele. Se você é crente verdadeiro, você tem que entender isso. Você tem que confiar em Jesus. Você tem que confiar no agir dele. Você tem que colocar esse problema nas mãos do Senhor. Orar. Confiar. Descansar no Senhor. Pedir orientação a Deus de como agir. Não é cruzar os braços, não. Mas você vai pedir orientação a Deus como agir. E o Espírito Santo de Deus vai te revelar como você fazer. Como você tratar.
E aí, através do Espírito Santo de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, você vai conseguir vencer esse problema dentro da sua casa. Você vai blindar a sua família. E nisso, nós vamos... A questão está no verso 28, uma coisa muito interessante que resume tudo isso. No verso 28 fala assim: quando entrou em casa, quando Jesus entrou, né? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? A pergunta dos discípulos ali de Jesus foi essa: Jesus, vem cá, como é que é isso? Como é que foi que... Por que a gente não pode expulsá-lo? O Senhor nos deu autoridade, mas por que foi que nós não conseguimos expulsar essa caixa de demônio? Não conseguimos expulsar. Jesus vai lá e responde, com toda a sua sabedoria: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. É convicção de propósito, meu irmão. Convicção de propósito é oração e jejum. Isso demonstra, conota numa convicção de propósito. Pode ser que você esteja orando e não está surtindo efeito, porque você não está demonstrando convicção de propósito. E isso tem relacionado diretamente com a fé. Você está orando, mas não está orando com convicção. Não está orando crendo de fato. Não está buscando da forma correta. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa, algum detalhe que está faltando. E esse detalhe é justamente a convicção, a plena confiança de que Deus vai resolver, de que Deus vai intervir e que Deus vai te dar a vitória em cima desse problema que você está enfrentando dentro da sua família. Ou seja, Deus vai blindar a sua família. E aqui Jesus Cristo, ele falou aqui, no verso 25 ele fala: eu te ordeno, sai deste jovem e, olha aqui que está dizendo, nunca mais entres nele. A sua família está blindada. Nunca mais entra. O diabo, ele não vai ter mais brecha na sua família. Ele não vai ter como entrar. Seu filho vai ser liberto da droga e ele não vai mais voltar a usar. Porque quando Deus age, é definitivo. Não é paliativo. É definitivo. Quando Deus liberta, quando o Espírito Santo de Deus age e liberta um homem e uma mulher, é definitivo. Você é liberto da cachaça. Você é liberto da prostituição, do desejo desenfreado. Você é liberto das drogas. Você é liberto de uma conduta violenta. Você deixa de ser um homem violento, sanguinário. Você é liberto. Mas para isso você tem que crer em Jesus. Não há outra forma. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. É impossível que você tenha uma experiência com Deus se você não permite esse relacionamento. E esse relacionamento com Deus começa quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Porque Jesus é a aliança entre o homem e Deus. Jesus, ele afirma categoricamente, confirma o que eu estou a falar. Eu sou o caminho. Jesus Cristo falou isso várias vezes.
Jesus Cristo falou isso várias vezes. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém tem acesso a Deus se não for por Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o intercessor, Ele é o que leva o homem a se reconciliar com Deus. Você quer se reconciliar com Deus? Quer fazer as pazes com Deus? Quer andar na presença de Deus? Primeiro passo, aceite Jesus Cristo. Primeiro passo. Aceite Jesus e você já começa a fazer as pazes com Deus. Você é batizado nas águas. Cumpre a primeira ordenança. Você começa agora a ceiar, a celebrar. A celebrar o que Jesus fez por você. Segunda ordenança. E agora, através desse ponto que vai evoluindo, você começa agora a entender, começa a estudar a palavra de Deus e ter uma compreensão através do Espírito Santo que agora habita em você. E você agora vai começar a obedecer, a considerar o que Deus tem para a sua vida. Você vai começar agora a ter uma experiência com Deus, experimentar de um relacionamento com Deus, de uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela vai refletir na sua vida. A intimidade que você tem com Deus vai refletir na sua família. Você vai ter uma família equilibrada. Os seus filhos vão estar longe das drogas. Os seus filhos vão estar longe da prostituição. Os seus filhos, a sua família vai estar dentro da casa do Senhor. Isso parte justamente de você entregar a sua vida a Jesus. Começa por aí. E o crente, eu já entreguei minha vida a Jesus. Eu desci as águas, eu participo da ceia, da Santa Ceia, e minha família está virando cabeça para baixo. O que está acontecendo? Aí a resposta está no verso 29. Esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. É consagração. É convicção de objetivo. Tenha convicção do que você quer, meu irmão. Creia, manifeste esta fé que Deus te deu. Rogue a Deus para que Ele aumente a sua fé, fortaleça a sua fé. Rogue a Deus, dobre os joelhos. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem buscado a presença de Deus? Quantas vezes? Reveja isso. Leia a palavra. Reflita sobre a palavra. Alimente-se com a palavra de Deus. Alimente a sua alma. Fortaleça-se na palavra de Deus. Dobre o joelho. Jejue. Entre num propósito com Deus. E família é um propósito nobre diante de Deus. Muita gente tem dobrado o joelho aí para conseguir carro novo. Muita gente tem dobrado o joelho, feito jejum, para conseguir uma promoção no emprego. Mas não tem dobrado o joelho, não tem entrado em propósito com Deus, não tem jejuado por sua família. Dobra o joelho, jejua para conquistar um carro, mas não dobra o joelho, não jejua, não age do mesmo jeito para lutar pelo seu filho, pelo seu casamento. Reveja a sua concepção, o seu conceito de valor diante de Deus. Aí o camarada é crente. Deus não tá olhando para mim. Deus não está olhando para mim.
aí fica chorando pelos cantos, fazendo cara de tristinho. Quando jejua, faz aquela cara de que está morrendo de fome, para as pessoas olharem para ele e ficarem com peninha dele. Irmão, ore por mim, irmão. Eu estou passando pelo estreito, irmão. Tenha vergonha, meu irmão. Você está fazendo esse jejum é para quem? É com propósito entre você e Deus ou é para você aparecer na igreja? Porque se for para você aparecer na igreja, você já conseguiu. Agora, se for propósito com Deus, olha o dedo, ó. Não, senhor. Vai fazer à toa. Deus não vai considerar. Porque como a palavra fala, você já recebeu a sua glória. As pessoas já viram que você está jejuando. Então você já recebeu a sua glória. Era isso que você queria? Que as pessoas vissem que você está passando, que você está passando por um momento difícil e que está jejuando? Era isso que você queria? Que a igreja visse você, percebesse que você está jejuando? Pronto, então já aconteceu. Seu propósito era esse? Pronto, já recebeu. Mas é importante que possamos, assim como este pai, confiar em Deus. Confie no Senhor. Confie nele. Confie em Cristo Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E Ele vai transformar a sua vida. Você vai enfrentar esse problema com ânimo, com força dada pelo Senhor. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.